Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós iremos falar sobre o existencialismo na filosofia de Jean-Paul Sartre. Bom, pessoal, na aula de hoje eu coloquei uma frase aqui do livro de William Shakespeare, Hamlet, que é bem conhecida e que traduz um pouco o pensamento e os questionamentos do mundo do existencialismo, ok? Então vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer? Dormir? Dormir? Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar, e é essa reflexão que dá a desventura de uma vida tão longa. Bom, pessoal, quando a gente fala na questão do existencialismo, existe um certo senso comum que acredita que o existencialismo ele é pautado unicamente em pensamentos voltados para a questão de onde viemos, para onde vamos, o porquê existimos. Embora essas questões sejam uma preocupação do existencialismo, o existencialismo ele vai muito além dessas questões. E aí, falando um pouquinho do existencialismo como corrente filosófica, ele vai surgir no século XX como uma corrente de fato filosófica e o seu estudo ele vai estar voltado principalmente para o ser humano em si. Ele vai ser uma filosofia voltada para o mundo prático e também para a reflexão a respeito da finitude da vida. Bom, quando falamos em existencialismo, não podemos deixar de citar os precursores desse existencialismo. Embora eles sejam anteriores ao século XX, e as suas ideias elas vão dar início, uma base para o que seria o existencialismo ao longo aí do século XX, tá? Então, nós temos primeiramente aqui o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. O Kierkegaard, embora ele fosse cristão, ele vai fazer vários questionamentos em torno do que seria a continuidade da vida, o que seria justamente o além desse mundo, o que aconteceria com esse além do mundo, tá? Agora, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele era um filósofo ateu e ele vai adotar uma linha de pensamento contrária do Kierkegaard, no qual ele acredita que a vida se encerra aqui. E a vida se encerrando aqui, quais seriam as ideias, a forma de comportamento, os questionamentos humanos dentro dessa questão? Bom, partindo aí da ideia do existencialismo, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia do Jean-Paul Sartre, tá? O Jean-Paul Sartre, ele vive de 1905 até 1980, então ele pega aí grande parte do século XX e ele vai ser um filósofo, um escritor, um teatrólogo francês, tá? Ele também foi muito engajado politicamente e dentro da questão política ele tinha uma tendência de esquerda, mas ele nunca se filiou ao Partido Comunista, então aí algumas pessoas dentro do Partido Comunista consideravam Jean-Paul Sartre uma espécie de
traidor. Mas por conta justamente do seu engajamento político, ele ficou muito popular e ele foi reconhecido então como um dos grandes pensadores do século XX. Com relação ao seu trabalho como romancista, Jean-Paul Sartre ele vai desenvolver diversos estudos ligados aí à literatura. Inclusive ele vai escrever alguns romances, como é o caso do livro aqui A Náusea, que foi escrita pelo Jean-Paul Sartre, tá? Segundo Jean-Paul Sartre, a literatura ela era uma forma de filosofar para além dos textos acadêmicos. Então era uma forma de filosofia mais livre, no qual você se utilizava muito da metáfora para trazer as reflexões sobre a vida, sobre os seres humanos, tá? Então era uma forma mais livre de filosofar. Bom, agora com relação aí ao estudo realmente do Jean-Paul Sartre, nós não podemos deixar de falar sobre a sua grande obra, O Ser e o Nada, tá? E uma das grandes máximas da filosofia de Jean-Paul Sartre é justamente a ideia de que a existência precede a essência. E ele vai desenvolver esse pensamento, toda a teoria que vai gerar essa ideia dentro da sua obra O Ser e o Nada, que foi escrita em 1943. Ok? O que ele quer dizer com isso? A existência precede a essência. Para o Sartre, o ser ele é aquilo que é e pronto. Não existe nenhuma fundamentação metafísica última que fundamenta a existência do ser. O ser ele seria algo contingente, ou seja, ele pode existir ou não. Ele não é necessário. Algo necessário é aquilo que necessariamente existe. Mas o ser, de acordo com o Sartre, ele é algo contingente, ele pode existir ou não. Mas aí vocês vão me dizer, professora, os filósofos medievais, eles já não trabalhavam com essa ideia em torno aí da existência do ser, do fato do ser um ser contingente? Vamos lá. Sim, os medievais eles já trabalhavam um pouco com essa ideia. Qual é a diferença, tá? Para os medievais, o homem é um ser contingente e Deus seria um ser necessário. Porém, para Sartre, todos os seres são contingentes, inclusive Deus. E se Deus é contingente, essa ideia de Deus, ela é completamente absurda. Por quê? Porque Deus, como um ser necessário, não pode existir. De acordo com Sartre, então, Deus não existe. E, então, seguindo essa ideia, se não existe uma fundamentação última para o homem, e se não existe também Deus, um ser todo-poderoso que criou o ser humano a partir do barro, da terra, não existe também essa ideia de natureza humana. Não existe uma fundamentação metafísica para o ser humano. Sabe por quê? A existência precede a essência.
Bom, e aí o que acontece, gente? De acordo com Sartre, as existências elas seriam então singulares. Então não existe uma essência universal que nos una em um único conceito. Não existe essa ideia em si de natureza humana, algo que fosse comum entre todos, que nos categoriza, que nos dá atribuições comuns. Nós existimos singularmente. E é nessa nossa existência que a gente vai construir a nossa essência. Segundo Sartre, existem as existências singulares, e é partindo da existência singular de cada um é que vai se formar a essência. Então, eu tenho a minha essência enquanto indivíduo, assim como você vai ter a sua. Bom, se analisarmos essa questão em torno aí da ideia do Sartre, o Sartre ele vai acabar se opondo e questionando a filosofia de Aristóteles, principalmente com relação à concepção de potência e ato, ok? Porque o Aristóteles ele dizia que nós seres humanos possuímos uma essência, e essa essência vai nos dizer qual é o nosso telos, qual será o nosso fim. Então a filosofia de Aristóteles ela é teleológica, ou seja, ela é finalista. Ela vai dizer qual é o fim último dos seres humanos. Ou seja, a partir da minha essência, eu sei o que eu tenho que atingir. E é a partir daí que é construída toda uma educação virtuosa que faça com que tenhamos escolhas virtuosas para atingir esse fim. Então, basicamente, dentro da filosofia do Aristóteles, é a essência que vai preceder a existência. É justamente essa nossa essência que vai nos guiar durante aí a nossa trajetória de vida, que vai indicar quais caminhos a gente precisa seguir. Agora, para Sartre, não. Ele diz que a existência precede a essência. Então, para Sartre, nós escolhemos nosso fim. Nós escolhemos os nossos objetivos. Nós escolhemos como vamos viver. Como é que nós iremos existir. E é a partir da nossa existência que vai se dar, então, a nossa essência, aquilo que realmente somos. Nós podemos escolher como vamos existir, para só então a gente saber qual é a nossa essência. Então a gente escolhe os caminhos que a gente vai percorrer. Bom, e aí então vem um outro conceito importante do Sartre, que é com relação à ideia da liberdade. De acordo com Sartre, o homem ele é condenado a ser livre. Mas por que isso, gente? Por que é que podemos escolher o nosso fim, nossa forma de existência? Por causa justamente da liberdade. Então, de acordo com Sartre, nós somos seres totalmente livres e é por isso que podemos escolher o nosso fim, a nossa existência. Isso é o ser e o nada. Nós estamos aqui nessa existência diante do nada. Não existe nada nos impedindo de agir de determinada maneira, pois nós somos totalmente livres.
E estamos então diante de uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de escolhas, de caminhos a serem percorridos. E somos nós que escolhemos qual caminho vamos seguir. A gente tem a liberdade de escolher qual das possibilidades nós tornaremos realidade para a nossa vida. Então, para o Sartre, não existe essa ideia dos valores da tradição coagindo o ser humano a agir de determinada maneira. Nós não devemos pegar os valores da tradição ou de uma determinada pessoa e internalizá-la na gente, como se fossem nossos valores. Nós é que devemos criar os nossos valores a partir, então, das nossas escolhas. Então, vão ser justamente as nossas escolhas que vão determinar os nossos valores e, portanto, a nossa existência. Então, de acordo com Sartre, não tem aquela ideia de que a sociedade pressiona o indivíduo a agir de determinada maneira. Por quê? Porque ainda assim você tem uma escolha. Então, vou dar um exemplo prático para vocês com relação à escravidão. Os negros foram escravizados, a sociedade escravizou os negros, sim, mas a partir do momento que o negro foi escravizado, ele teve uma escolha. Ele teve a escolha de aceitar aquela situação ou lutar para se libertar. Professora, mas qual é a escolha correta? Não existe escolha correta. Você escolheu e você vai ser responsável pelas consequências da sua escolha. Então, aquele escravo que aceitou aquele sistema de escravidão e contribuiu para aquele sistema, seguindo as normas do seu senhor, ele vai ter uma consequência, que é diferente da consequência daquele escravo que não aceitou aquela situação e decidiu tentar mudar aquela situação. Cada um vai ser responsável por suas escolhas, e essas escolhas é que vão determinar então a nossa essência. E aí, juntamente com isso, vem também a questão da responsabilidade. Por quê? Muitas pessoas devem pensar: se a gente é livre para fazermos o que quiser, isso é ótimo, bacana, sensacional, é muito bom. Então, quem é que não quer liberdade? Essa ideia de que, quando eu completar 18 anos eu vou ser livre. Todo mundo quer a ideia da liberdade. Porém, com a liberdade existe um outro lado da moeda, que é a ideia que somos totalmente livres para fazermos nossas escolhas, mas nós também somos totalmente responsáveis por nossos atos. Então, de acordo com Sartre, não existe essa ideia da pressão social. Existe todo um contexto social que impele a agir de determinada forma. Não. Para Sartre, esse contexto social, ele existe. Mas quem vai escolher como agir conforme essa pressão é você. É uma decisão individual. Não tem como a gente escapar da responsabilidade dos nossos atos. Somos seres humanos totalmente livres e justamente por sermos seres totalmente livres, nós somos responsáveis por nossos atos. Então, a responsabilidade de nossas ações é única e exclusivamente nossa. Então, muitas pessoas colocam
a responsabilidade no contexto social. Não, a escolha é sua, você decide como agir diante do contexto social. Então, o que acontece? Eu estou caindo nas minhas notas estão ficando mais baixas. Eu estou deixando de fazer algumas coisas. Eu estou deixando de fazer algumas coisas porque eu estou tendo problemas em casa. Meus pais estão brigando muito e isso está me desanimando para fazer as coisas. Não, seus pais estão brigando muito, ok, mas é sua escolha fazer com que aquilo afete o seu rendimento. Isso dentro da ideia do Sartre. Então, se o seu rendimento ele está caindo por questões externas, é você que está permitindo e aceitando aquela condição. Então, portanto, é sua escolha e a sua responsabilidade de ter caído o seu rendimento. E aí, então, eu coloquei aqui uma frase do Jean-Paul Sartre que traduz justamente essa ideia. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Gente, não existe um caminho certo e um caminho errado. O que existe são o caminho que você escolheu e as consequências que você aceitou naquele caminho que você decidiu escolher. Então, a decisão e a consequência é única e exclusivamente sua. E justamente por conta dessa ideia de que os homens eles são totalmente responsáveis por seus atos, é que vem a questão da angústia. A angústia ele vem justamente quando você entende que você é livre para fazer suas escolhas, mas juntamente com essas escolhas, você arca com as consequências, e essas consequências, elas são totalmente suas. Bom, e aí então nós temos justamente a segunda questão em torno de Jean-Paul Sartre, que é a ideia de que o inferno são os outros. Então o Sartre ele vai fazer uma crítica ao hábito humano de colocar os fracassos nos outros. Então, basicamente, o que acontece, gente? Nós temos um péssimo hábito de colocarmos a culpa nos outros por conta de nossos fracassos. É nisso que ele quer dizer que o inferno são os outros. Quando a gente não consegue atingir um determinado objetivo, a gente sempre procura encontrar um culpado, que sempre está do outro lado. O culpado nunca é a gente. Por quê? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Então o culpado ele sempre vai ser exterior. Então sempre tem um discurso de que eu não fiz isso por conta de ciclano ou beltrano. Eu não consegui alcançar isso por conta do fulano. Então, o que acontece? O Sartre ele vai criticar muito essa postura do ser humano de culpar o outro por conta de nossas ações. Então, nós somos responsáveis por nossa existência e, portanto, nós construímos a nossa essência, qual vai ser o nosso caminho. Então, não existe nada disso de você colocar a responsabilidade no outro de acordo com Sartre.
Nós somos seres livres, escolhemos os nossos valores, na construção da nossa existência, nós damos a nossa própria essência. Então, de acordo com Sartre, o que acontece? Quando culpamos o outro por conta das nossas ações, por conta de não termos alcançado determinados objetivos, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, fugindo da nossa liberdade de escolha. Bom, pessoal, essa é um pouco aí da bibliografia da aula de hoje. E por hoje é somente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.